Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz do Senhor seja sobre o seu coração. Eu quero ler aqui um texto das Sagradas Escrituras que fala sobre a pesca maravilhosa que está em Lucas capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. E o título dessa mensagem é Uma Vida Transformada. Diz assim, versículo 1 de Lucas 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, e viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que eu afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas lançarei a rede? E fazendo isso, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Esse texto que nós lemos narra sobre alguns homens que estavam em seus afazeres, nos seus trabalhos. E aqui fala de 3 homens. Simão, Tiago e João. Mas, como eu falei deste título, Uma Vida Transformada, Jesus ele começou seu ministério e ele chamou alguns homens para o ministério, para ser discípulos deles e dar continuidade à pregação do Evangelho. Só que, para eles darem continuidade, serem pescadores de homens, eles tinham que ter uma vida transformada, não a mesma vida. As pessoas preocupadas com a vida e se afandam em seus afazeres. E eles se esquecem e não se preocupam com a sua vida espiritual. E não se preocupando com a sua vida espiritual, vivem uma vida desregrada, colhendo as consequências dos seus erros, colhendo as consequências do pecado. O apóstolo Paulo nos escreveu em Gálatas, dizendo: Não se engane, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, certamente colherá. Então nós aprendemos que tem sim uma consequência, a consequência do pecado, ou a maldição do pecado. Jesus chamou esses 3 homens para viver uma vida diferente, para ter uma vida transformada, para viverem uma vida. Seus afazeres qual era? Pescar. Eles pescavam ali no mar da Galileia, tinham seus afazeres ali na praia. E Jesus chamou eles, e o que Jesus queria fazer deles? Pescadores de homens, ou seja, ganhadores de almas. Eles tinham que ser ganhadores de almas. Só que para isso, eles tinham que ter uma vida diferente, eles precisavam de uma vida transformada. As pessoas, elas não estão somente interessadas naquilo que falamos, naquilo que pregamos, numa boa homilia, numa boa oratória. Não. As pessoas estão também de olho em nós, nas nossas atitudes. As pessoas, elas estão interessadas não somente naquilo que pregamos, mas também naquilo que vivemos, naquilo que somos. No nosso testemunho. E o nosso testemunho? Nosso caráter parece com o caráter de Cristo? As nossas atitudes parecem com as atitudes do Senhor Jesus Cristo? Está se enquadrando em Jesus? Aquilo que nós falamos dele, será que
reflete a vida de Jesus? Porque se nós dizemos, eu sou cristão, estamos dizendo, eu sou um pequeno Cristo, eu represento Cristo na terra. Ora, Paulo disse que nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos o céu, ou nós representamos Cristo aqui na terra. Então nós temos que parecer com Ele. Existia um homem, um missionário de nome David Livingstone, na Escócia. Ele cedo saiu da Escócia, e ele estudou e virou médico e missionário e explorador. E ele foi para a África, fazer missões na África para ser um grande evangelista e ganhar almas para o Senhor. E este homem, ele descobriu as cataratas Vitória na África. E ele viveu muito tempo com os nativos de lá. Certo dia, ele viveu, deu bom testemunho, pregou o evangelho. Certo dia, ele estava em sua casa e o seu empregado encontrou ele morto lá na África. Orando ele estava. E passou-se um tempo, alguns missionários foram para aquela região pregar para aqueles nativos daquela região. Então, quando eles começaram a falar de Jesus, eles disseram, espera aí, vocês estão falando desse Jesus, nós conhecemos ele. Mas como se nós estamos pregando dele agora para vocês? Não, ele esteve aqui. Pensar, mas como se ele andou lá na Galileia, andou lá na Judéia, lá em Jerusalém, lá em Israel? Não, ele andou aqui. Porque se você está falando desse Jesus, desse Senhor aí, da Bíblia, ele se parece, as atitudes dele se parecem com a do mesmo que viveu aqui. Esse Jesus estava aqui. E quando foram ver onde estava enterrado, era o missionário David Livingstone. Meu inglês é mais ou menos, tá, gente? Então, pelas atitudes daquele missionário, diziam, não, esse é o Jesus que vocês estão pregando. Então eles estavam de olho mais nas atitudes do que naquilo que ele pregava. E quando eles falaram, Jesus falou, pá, conhecemos esse Jesus, viveu entre nós, mas pelas atitudes. E Jesus, então, ele nos chamou para termos uma vida transformada, para sermos ganhadores de homens, ganhadores de almas, pescadores de homens. Mas para isso nós temos que ter uma vida transformada, viver aquilo que nós pregamos. Mas para seguir a Jesus e para ser pescadores de homens, aqueles homens, eles tiveram algumas atitudes. Eles tiveram umas atitudes que o credenciaram para tal fato. O fato de ser ganhadores de homens, pescadores de homens, ganhadores de almas. Quais as atitudes que tiveram para terem uma vida transformada? Eles precisavam ter uma vida transformada para ser ganhadores de homens. Que atitudes foram essas que eles tiveram? E são atitudes também que nós temos que ter. Primeira atitude, está aqui no versículo 6. Eles deixaram Jesus entrar no barco. Vamos ler aqui de novo no versículo 3. Diz assim, olha. Entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e assentando-se ensinava do barco a multidão. Essa foi a primeira atitude. Simão deixou Jesus entrar em seu barco. O que significa isso? Deixar Jesus entrar no barco, o que é isso? É abrir a porta do coração para os ensinamentos de Cristo. O barco peculiar era de Simão. E Simão falou, pode entrar no meu barco. É a mesma coisa que nós dizemos, Senhor, o Senhor tem tantos ensinamentos para a minha vida, pode entrar em minha vida, eu deixo o Senhor entrar. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, nos diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ele está batendo. Eis que estou às portas e bato. Ele está, a voz do Senhor está ecoando. Eu estou batendo na porta do seu coração. Abra o coração, deixa-o entrar. Então o Senhor Jesus, Ele quer somente uma oportunidade para entrar na vida das pessoas, para entrar em nossas vidas. Então nós temos que deixar Ele entrar no barco, abrir a porta do coração. Então Ele vai entrar, Ele não chega invadindo, Ele bate. Se nós quisermos ouvir, aceitarmos o convencimento do Espírito Santo e deixarmos Ele abrir, então Ele vai entrar e Ele vai ensinar, Ele vai nos ensinar a palavra de vida eterna, a palavra de salvação, para termos uma vida transformada. E quando deixamos Ele entrar e aprendemos dele,
Então isso aí, essa atitude produz fé. Produz fé, traz uma fé ao nosso coração. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim, vamos ler lá. Olha, Romanos 10, 17 diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quando Jesus ele entra no nosso senta no nosso bar, naquele cantinho do nosso coração, entra em nossa vida, nós permitimos ele entrar e ele começa a nos ensinar, então isso produz fé. Fé em nosso coração, nós começamos a acreditar, começamos a crer. Sabe o que é fé? Eu posso definir fé nesse texto que nós estamos dizendo aqui. Fé é nós andarmos segundo o ponto de vista de Deus, não segundo o nosso ponto de vista. Não, eu faço como eu quero. Como diz em Efésios, né? Antes éramos filhos da ira e andávamos como os nossos pensamentos, tudo aquilo que dava na mente, vamos fazer. Mas hoje em dia, não. Opa, eu vou andar segundo o ponto de vista de Deus. Então nós vamos começar a mudar as nossas atitudes. E é a fé com obras, como está escrito em Tiago. Essa é a fé com obras. Segunda atitude, eles reconheceram, o Simão reconheceu que eram pecadores, está no versículo 8, e eu quero ler aqui o versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Olha só, essa é a segunda atitude. Simão, ele viu que era o Senhor, que ele era um homem santo, e que tinha tantas coisas boas para ensinar, e falou, opa, ausenta de mim, que sou pecador. Então ele reconheceu que era pecador, ele reconheceu o pecado dele. Eu sou pecador, eu reconheço o meu pecado. E isso traz uma atitude de arrependimento. Arrependimento é mudança de mente, mudança de atitude concernente ao pecado. Arrepender-se em arrependimento pelos pecados. Em Provérbios 28, 13 diz assim, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem se arrepende, olha, mudança de mente, mudança de atitude do pecado, quem se arrepende e deixa, alcançará misericórdia. Alcançará a misericórdia do Senhor. Esse é uma das atitudes para termos uma vida transformada. Arrependimento, mudança de atitude concernente ao pecado. Olha, espera aí, esse pecado aí está me levando para a morte, porque a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então eu não quero ter esse salário. Essa consequência do pecado que é a morte, e essa morte, ela se chama separação entre o homem e Deus. É a morte espiritual. A pessoa ainda que clame, ainda que busque ao Senhor, dificilmente Deus vai poder responder e ouvir. Isaías 59 diz assim, a minha mão não está agravada, encolhida, nem o meu ouvido agravado para não ouvir, mas as vossas transgressões, os seus pecados, faz divisão entre você e eu. Então eu não posso ouvir. Então, quando tem um arrependimento de pecado, sai a morte espiritual e passamos a ter comunhão com Deus por Jesus Cristo. Então, arrependimento, reconhecer que eram pecadores. E a terceira atitude, deixaram tudo para seguir a Jesus. No versículo 11 diz assim, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Ele está falando assim sobre uma vida de renúncia. Renúncia. Está falando sobre uma vida de renúncia. Renunciou, deixou tudo. Opa, espera aí. Vou deixar esses afazeres e vou seguir esse Senhor, que é o Senhor Jesus. Lucas 9, 23 nos ensina isso aqui. Olha só. Lucas capítulo 9, versículo 23 diz assim. Ele dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e toma cada dia a sua cruz e siga-me. Está falando de renúncia. Tomar a cruz e seguir a Jesus. Seguir a Jesus, deixar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então Jesus nos chama hoje para termos uma vida transformada. Essa transformação reflete em nosso caráter. Nisso se tornamos, nisso se tornamos pescadores de homens, não pelo que falamos da palavra de Deus, mas pelo aquilo que vivemos dessa palavra de Deus, pelo que vivemos dela. Então, lhes convido hoje para ter uma vida transformada. E transformada não para viver somente em falácia, mas vivermos aquilo que nós pregamos para a glória de Deus. Quer ter uma vida transformada? Tenha essas atitudes. Deixe Jesus entrar no barco, reconheça que é pecador e deixe tudo para seguir a Cristo.